Boa noite, meus queridos irmãos em Cristo. Estamos aqui mais uma vez para trazer a mensagem da Palavra de Deus, uma exposição bíblica baseada no livro de Apocalipse. Na verdade, um estudo expositivo baseado no livro de Apocalipse. Todas as quartas-feiras nós temos essa live voltada então para um estudo com base no livro de Apocalipse, denominado Apocalipse na linha do tempo, né? Ou a linha do tempo em Apocalipse. Hoje nós vamos estudar sobre o juízo final, sobre o julgamento final, né? Diante do grande trono de Deus, como vai se suceder isso, né? Qual teologia está por trás disso, né? E o que Deus tem para nos mostrar a respeito do juízo final com base em Apocalipse. Então, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo de número 20. Então, Apocalipse capítulo 20. Versículo 11 a 15. Diz assim: Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se acha escrito nos livros. Deu o mar aos mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Vamos orar, pedindo iluminação ao Espírito Santo, para que Deus fale aos nossos corações, pedindo para que o Espírito Santo de fato abra nossas mentes. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nós queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, porque são gravíssimos diante do Senhor, mas nós queremos, Pai, nos apoiar no sacrifício de Cristo na cruz. E é com base nesse sacrifício que nós cremos na tua misericórdia que se renova a cada manhã. Com base nesse sacrifício, nós cremos no teu amor que é perene, um amor que é eterno, e cremos que nada vai nos separar do teu amor. Queremos te pedir que o Senhor venha agir com misericórdia e graça em face da nossa total dependência do teu Espírito Santo no estudo da tua palavra. Que o Senhor venha ter misericórdia de nós, nos revelar as profundezas da tua lei e venha falar profundamente aos nossos corações, para que ao final de tudo tão somente o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos aí já chegando ao final da exposição dos principais capítulos de Apocalipse. Nossa intenção não foi... Desculpa, meus irmãos. Nossa intenção não foi expor de maneira exegética, versículo por versículo, aos irmãos, porque isso demandaria muito tempo. Todavia, eu digo para os irmãos que nós temos no canal da igreja no YouTube, né, Igreja Presbiteriana de Diadema, temos ali os estudos completos, né, de Apocalipse. Nós demos uma série de estudos, demos um estudo completo em todos os livros, em todos os capítulos de Apocalipse. Então, se você quiser um aprofundamento maior, com mais detalhes, você pode procurar no canal da igreja, que nós temos ali o livro de Apocalipse exposto versículo por versículo. Inclusive também tem um vídeo lá que é Apocalipse em 1 hora, que é um resumo do livro de Apocalipse no estudo de 1 hora, ok?
Chegando então ao final aqui do livro de Apocalipse, vamos estudar hoje sobre o juízo final. Nas próximas quartas nós vamos encerrar aí o livro de Apocalipse, o capítulo 21 e 22, mas hoje nós vamos nos ater sobre o juízo final, né? E o julgamento final com base no capítulo 20, né? O que a Bíblia fala sobre o juízo de Deus, o juízo final. Darei o seguinte tema para a aula de hoje com base neste capítulo 20 de Apocalipse. As características do juízo de Deus. Quais são as características do juízo de Deus com base em Apocalipse, capítulo de número 20? A primeira característica do juízo de Deus, meus irmãos, de acordo com o texto, aponta para a santidade de Deus. Então, o juízo de Deus ele é fundamentado na santidade de Deus. Quando Deus for julgar o mundo, ele vai julgar com base na sua santidade, com base no seu caráter santo. Até porque o homem quebrou a lei de Deus. E a lei de Deus é um reflexo da santidade de Deus. Então, o juízo de Deus e a santidade de Deus estão interligados. A Bíblia, quando relata sobre algo que faz alusão à santidade de Deus, geralmente a Bíblia usa figuras que remetem à cor branca, porque a cor branca traz à memória questões relacionadas à pureza, né, à santidade. Observe o versículo 11, diz o seguinte: vi um grande trono branco. Então, Deus ele se senta no trono para julgar. Por que esse trono ele é branco? Porque em Apocalipse o branco representa santidade, né? Nosso Deus é um Deus santo. Deus vai julgar o homem, por quê? Porque ele é santo. E porque por ser Deus santo, ele exige do homem a santidade. Essa santidade foi perdida no Jardim do Éden, quando o homem pecou contra Deus. Adão e Eva, eles eram santos, viviam na presença de um Deus santo, e Deus disse para eles não comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque se comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente iriam morrer. E uma das consequências dessa morte foi se tornar pecadores, se tornar corrupto em seu coração. Por isso que está escrito em Jeremias, capítulo 17, versículo 9, que enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto. Então, depois que Adão e Eva comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, achou-se no coração deles a corrupção, a malícia, o pecado. Então, o homem ele se afastou da presença de Deus, foi expulso da presença de Deus e ficou distante da santidade de Deus. Portanto, o julgamento de Deus ele é fundamentado na santidade de Deus. Deus vai julgar o homem porque ele é um Deus santo. O homem precisa passar por um processo judicial e condenatório porque Deus é um Deus santo e o homem não se preocupa em agradar a Deus, não se preocupa em dar glória a Deus e buscar uma vida de santidade. Pelo contrário, as nações se enfurecem contra Deus, contra os crentes, as nações se levantam com blasfêmias, com imundícias, com prostituição. Isso é tanto verdade que no capítulo 13 e 14 de Apocalipse, as nações são dirigidas pelo anticristo e são retratadas como uma grande prostituta, né? Então, Deus vai julgar o mundo por quê? Porque ele é santo. E o homem é ímpio, o homem é impuro, então ele vai ser condenado, julgado por Deus e condenado por Deus. Então, é fundamentado na santidade de Deus. Deus é um Deus santo, tá? Veja, a segunda característica do juízo de Deus é que o juízo de Deus é fundamentado na justiça de Deus. Então, lembre-se disso. O juízo de Deus é fundamentado na santidade de Deus e o juízo de Deus é fundamentado na justiça de Deus. Versículo 12. E vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então os mortos foram julgados, segundo as suas obras. O julgamento de Deus, o juízo de Deus é um juízo justo, é um julgamento justo. Portanto, o julgamento final, o juízo final será fundamentado na justiça de Deus. Isso está de acordo com as palavras do apóstolo Paulo em sua carta aos Romanos, no capítulo 2, versículos 5 e 6, quando ele diz que, segundo o reto e justo juízo de Deus,
ele retribuirá a cada um segundo as suas obras. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 2, versículo 5 e verifique comigo esse texto. Romanos 2, versículo 5. Diz assim: mas, segundo a tua dureza, um coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. O juízo de Deus, ele é justo. O julgamento final é baseado na justiça de Deus, é fundamentado na justiça de Deus. Agora, por que o juízo de Deus é justo? Veja o que diz o versículo 6. Que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Ele vai retribuir cada um segundo o seu procedimento. Ou seja, em outras palavras, Deus vai julgar os homens de acordo com as suas obras. É o que está escrito em Apocalipse capítulo de número 20, versículo 12. Volte para Apocalipse capítulo 20, versículo 12. Apocalipse capítulo 20, versículo 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras. Então, Romanos diz que cada um será julgado segundo o seu procedimento. Segundo o seu procedimento. E Apocalipse diz que os justos, os mortos serão julgados, cada um segundo as suas obras. Então, esse juízo de Deus, o juízo final, ele vai ser, uma das características dele é que ele será fundamentado na justiça de Deus, porque Deus é um Deus justo. E nesse sentido, a justiça de Deus, nós precisamos entender que ela é uma justiça indiscriminada. Ela é uma justiça que não faz discriminação, que não faz acepção de pessoas. Deus vai julgar cada um segundo as suas obras. Veja a maneira como ele faz isso de forma sem fazer acepção de pessoas. Vai julgar todos. Versículo de número 12. Versículo 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos postos em pé diante do trono. Ou seja, é indiscriminada porque Deus não vai olhar condição social, Deus não vai olhar cor, não vai olhar etnia, Deus não vai olhar questão sexo. Todos vão ser julgados perante Deus. Homens, mulheres, preto, branco, índio, pardo, pessoas de todas as línguas e nações, pequenos, grandes. Quando ele fala pequenos e grandes, pessoas de todas as classes sociais. Então, desde o pobre até os ricos. Existe, de fato, uma linha teológica chamada de teologia da libertação, que se assemelha um pouco com a teologia da missão integral, mas existem algumas diferenças fundamentais. Mas se assemelha, em alguma medida, à missão integral da linha evangélica. Essa teologia diz que Deus ele tem um carinho especial voltado para os pobres. Como se Deus tivesse preferência para com os pobres, uma vez que, segundo esse argumento, é que os ricos oprimem os pobres, os grandes oprimem os pobres, e Deus vem em defesa dos pobres. Por isso, se utiliza vários versículos do Antigo Testamento, de Isaías, onde fala que nós devemos nos preocupar com o direito do órfão, da viúva, né? E das pessoas carentes. Então, dizem, na verdade, que Jesus veio para morrer pelos pobres, para libertar os pobres. Então, é uma visão mais política sobre o cristianismo, sobre a vida, não é? Bom, será que Deus prefere os pobres? Meus irmãos, nós temos que entender que não existe isso para Deus. Porque no céu, pessoas que são pobres vão para o inferno, pessoas que são ricas vão para o inferno, haverão pessoas que são pobres que irão para o céu, e haverão pessoas que são ricas que irão para o céu, ou para o novo céu e nova terra. Então, Deus não faz acepção de pessoas. Nesse julgamento, Deus vai julgar todos, os grandes e os pequenos. Então, reis, autoridades, os poderosos da terra serão julgados diante de Deus.
Deus não vai olhar a condição social, Deus vai olhar a condição moral, porque Ele vai julgar não é de acordo com a sua renda, não é de acordo com a sua posição social. Ele vai julgar de acordo com as obras de cada um. Tá? Da mesma forma como existem pessoas ricas e poderosas que odeiam o cristianismo, que abominam o evangelho, odeiam o próprio Deus, existem também pessoas que são pobres, que odeiam também o cristianismo, que odeiam a Deus. Então, não é esse o critério que Deus vai usar, a questão étnica. Deus vai julgar, na verdade, todos, sem exceção. Porque todos deverão prestar contas de suas atitudes perante Deus. Então, a primeira característica do juízo de Deus, meus irmãos, é que ele é fundamentado na justiça de Deus. A segunda característica do juízo de Deus, é que ele é fundamentado na justiça de Deus, como nós estamos vendo, e essa justiça ela é indiscriminada, né? Ela não faz acepção de pessoas. Essa justiça também ela é criteriosa, tá? O julgamento de Deus é baseado na justiça, o juízo de Deus é baseado na justiça de Deus e é uma justiça criteriosa, tá? Tem critérios. Qual é o critério que Deus vai usar para julgar o homem? O que você acha, meu querido ouvinte? Você acha que Deus vai julgar o homem segundo a graça ou segundo as obras? Deus vai julgar a humanidade pela graça ou pelas obras? Deus vai julgar o homem pela graça ou pelas obras? Deus vai julgar, inclusive nós os crentes, pela graça ou pelas obras? Com base em Apocalipse capítulo 20. O que você acha? Na verdade, o próprio texto de Apocalipse já nos responde que o julgamento de Deus, ele não é pela graça. Não é segundo a graça. O julgamento de Deus é segundo as obras. Veja o que diz o versículo de número 12 e o versículo 13. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro. O livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras. Versículo 13. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Segundo as suas obras. Deus vai julgar um por um, segundo as suas obras. Então, qual é o critério que Deus vai usar para julgar o homem? É a graça ou é as obras? As obras, não é a graça. E não poderia ser diferente, porque se Deus julgasse o homem pela graça, isso não seria justo. Não seria justo. Você imagina que você acha que é justo um juiz libertar um réu, um criminoso, simplesmente de graça? Simplesmente porque esse juiz foi com a cara daquele criminoso. Gostei de você, pode ir embora, eu vou te soltar, você está livre. Isso não é justo, Mas Deus é um Deus justo. Então, se Deus é um Deus justo, Ele vai julgar de acordo com a reta justiça. E como se procede uma reta justiça? Se analisa, meus irmãos, o comportamento do criminoso. É assim que a justiça julga, é assim que o juiz julga de forma reta. Ele julga quando ele vai analisar o comportamento daquele criminoso perante a lei. Então Deus vai julgar a humanidade de acordo com o comportamento do ser humano, de acordo com as obras do ser humano. Romanos capítulo 8, versículo 6 diz que Deus vai retribuir a cada um segundo o seu procedimento. Muito bem. O que se conclui disso? Será que é uma boa notícia? Será que é uma boa notícia para o ser humano saber que ele vai ser julgado segundo o seu procedimento? Será que é bom para você isso? Isso é uma situação confortável para você? Você ficar sabendo que Deus vai te julgar segundo o seu procedimento, segundo as suas obras? Meus irmãos, não é nada confortável isso. Na verdade, é uma notícia para o ser humano, uma notícia ruim. Saber que Deus vai julgar cada um segundo o seu procedimento. Porque se Deus vai julgar o ser humano segundo o seu procedimento, para onde você acha que Deus vai mandar esse ser humano, uma vez que todo ser humano é pecador? Como está escrito em Romanos capítulo 10, versículo de número 9 em diante. Que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de maneira nenhuma. Pelo contrário, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer.
não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, todos a uma se fizeram inúteis. A garganta deles é sepulcro aberto, veneno de víbora está em seus lábios. Seus pés são velozes para derramar sangue, desconhece o caminho da paz. É isso que está escrito em Romanos capítulo 3, versículo de número 10 em diante. Ou seja, se Deus vai nos julgar segundo as nossas obras, isso é uma má notícia para a humanidade. Porque a humanidade, o que tem de obras da humanidade? Trapo de imundície são as nossas obras, é o que está escrito em Isaías 64:5. As nossas obras são como trapo de imundície. Então, meus irmãos, se Deus vai julgar cada um segundo as suas obras, para onde vai esses réus, esses criminosos, que somos nós, a humanidade? Para o inferno, para o lago de fogo. E quando ele fala do lago de fogo aqui no versículo 14, é o Gehenna, versículo 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. É a segunda morte. A não ser que você que esteja me ouvindo, a não ser que você tenha encontrado alguma solução para o seu problema judicial perante Deus, se você não tiver achado nenhuma solução, você vai para o inferno. Sim, você vai para o inferno. Todos os dias você peca, então você vai para o inferno, porque isso só está acumulando a sua dívida diante de Deus. A não ser que você tenha uma solução judicial diante de Deus, para que seja apresentada perante o tribunal, perante o juízo final. Meus irmãos, está escrito em 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 57. Graças a Deus pela vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Deus vai julgar cada um segundo as suas obras, mas para aqueles que têm Jesus no coração, a conclusão do inquérito, a conclusão do processo ele merece o inferno, mas ele foi salvo por intermédio do sangue do Cordeiro. Se você tem Cristo em sua vida, você vai ser julgado segundo as suas obras, mas você vai ser salvo segundo as obras de Cristo. Glória a Deus por isso. Se você tem Jesus em sua vida, você, como toda a humanidade, vai ser julgado segundo as suas obras e o seu procedimento. Vai ser analisado toda a sua vida no juízo final. Vai ser exposto todos os nossos podres, os nossos pecados perante o juízo de Deus. Mas, todavia, nós seremos julgados segundo as nossas obras, mas nós não seremos condenados. Se você tem Jesus no coração, você não vai ser condenado. O julgamento vai ser segundo as obras, mas a salvação vai ser segundo as obras de Cristo. Ou seja, você vai ser poupado da condenação, você vai ser salvo da condenação por causa da obra de Cristo. Isto é, se você crê em Cristo como seu Salvador, se você tem esse relacionamento com Cristo como seu único Salvador. Muito bem, meus irmãos. E isso nos leva a concluir o seguinte, que o julgamento de Deus é pelas obras, mas a salvação é pela graça. Como está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós. Então Deus vai julgar cada um segundo as suas obras, porque tem que ser assim. Um julgamento justo é um julgamento onde se avalia, se analisa o comportamento do indivíduo. Tá? Então Deus vai avaliar, e veja que para Deus não conta apenas o comportamento externo, Deus olha também o coração. Às vezes a pessoa se considera uma boa pessoa porque é um bom cidadão, vem de uma família tradicional, é uma família equilibrada, é um bom cidadão, uma pessoa educada, moralmente correta, e ela se julga merecedora de ir para o céu. O problema é que Deus não olha só como o homem vê, Deus não olha só o comportamento exterior, Deus olha o interior, Deus olha o coração. Às vezes a pessoa é um bom cidadão, mas passa por um momento de raiva, de ira, um momento de malícia em seu coração, coisas que ninguém vê a não ser o próprio Deus. Então, Deus vai julgar. Qual é o critério do julgamento de Deus? Qual é o critério do juízo de Deus? Deus vai julgar cada um segundo as suas obras, mas Ele vai salvar aqueles que confiam na obra de Cristo, aqueles que têm Cristo como Salvador. E se você tem Cristo como seu Salvador, Ele vai te poupar e te salvar gratuitamente por sua graça, como está escrito em Romanos 3. Então, meus irmãos, esse é o critério do juízo de Deus. Ele vai julgar cada um segundo as suas obras. Se
a pessoa não tiver um advogado, certamente essa pessoa vai perecer no inferno. Vai perecer no inferno. Observe que o inferno que eu estou me referindo aqui é o Guiena. Guiena é o lago de fogo. Versículo de número 13. Versículo 13. Aliás, versículo 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Então o lago de fogo é o inferno final. É o inferno definitivo. É o lago de fogo. Agora é interessante que o texto diz que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Ele está falando aqui, morte e inferno. A palavra inferno aqui vem da palavra grega Hades, que é lugar dos mortos. Especialmente os mortos que não têm Jesus, os ímpios. Quando se fala que a morte e o inferno foi lançado dentro do lago de fogo, é uma maneira simbólica de dizer que todos os mortos, todos os ímpios que já estavam no inferno provisório, eles serão lançados no inferno definitivo. Sairão de um lugar para o outro. Tá? Porque se a pessoa morrer hoje sem Jesus, ela já vai para o inferno, mas não é o inferno definitivo. É um lugar de tormento, é um lugar de fogo, de trevas, mas ainda não é um inferno definitivo. Se a pessoa morrer hoje sem Cristo, ela vai para um lugar chamado Hades. E depois que Jesus voltar, fizer o julgamento final, então a pessoa será lançada no Guiena, que é o inferno definitivo, que é o lago de fogo. Ok? Então, a justiça de Deus ela é indiscriminada, ela é criteriosa, é baseada nas obras. Deus vai avaliar as obras de cada um. E é com base em registro. Essas obras elas têm um registro, versículo 12, versículo 12. E também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, e ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. Os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Ou seja, Deus está escrevendo tudo o que você faz. Na verdade, já está escrito tudo o que você faz. Já está escrito, como está escrito no Salmo de número 139, versículo 16. Todos os meus dias foram escritos e determinados. E no dia do juízo final, o livro da sua vida será aberto e vai ser lido tudo aquilo que você fez de bom, de ruim, ou que você deixou de fazer. Vai ser lido tudo. Aí você pergunta, mas vai dar tempo? Ora, meus irmãos, se está escrito na palavra de Deus, então é porque vai dar. Como isso vai se suceder, se operacionalizar, se processar, nós não sabemos e pouco importa, na verdade, não é? Pouco importa com a duração do processo, como que vai acontecer. O importante é de que lado você vai estar, para onde você vai na conclusão do processo. Você vai para o lago de fogo ou você vai para o novo céu e nova terra? É isso que importa. Não importa nossas curiosidades, como que Deus vai julgar cada um, quantos bilhões de pessoas Deus vai julgar. Eu vou ter que ficar esperando, são bilhões e bilhões de pessoas, não só nessa geração, de toda a existência humana. Como que vai julgar? Quer dizer, uma pessoa que não acredita na palavra de Deus, não acredita em Deus, vai achar impossível. Por isso que ela não faz parte do grupo dos eleitos, porque os eleitos entendem que Deus é um Deus do impossível. Deus pode fazer esse julgamento acontecer em um dia ou em horas. Deus pode fazer. Até porque a nossa concepção de realidade, a nossa concepção de tempo, ela está presa a esse corpo e a esse mundo físico. Mas Deus tem poder para que a nossa concepção de realidade seja de tal maneira realizada que nós, às vezes, que vai extrapolar ao mundo físico, porque nós estaremos diante do trono de Deus. Isso pode acontecer, então, em minutos, em horas, né, esse julgamento final. Deus tem poder para isso. É isso que importa, que Deus tem poder para isso. Então, essa justiça de Deus é indiscriminada, ela é criteriosa, ou seja, baseada nas obras do indivíduo. Ela acontece com base em registros, né, daquilo que Deus, tudo que a gente faz. Então, tudo que nós falamos, né, está registrado, vai ser lido no juízo final. Jesus disse que nós vamos prestar conta de tudo que sai da nossa boca. Se você murmura, se você fala mal de alguém, se você é malicioso com a sua boca, se você xinga, fala palavrão, tudo isso você vai prestar contas diante de Deus no juízo final. E não somente nossas palavras, também está escrito em Romanos capítulo 2, versículo de número 11 a 15, que no dia do juízo final vai ser revelado os segredos do coração do homem.
todos os nossos segredos serão revelados no dia do juízo final. Muito bem, meus irmãos. Então, essa justiça de Deus também ela é global. Versículo 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, e ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. Os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Versículo 13. Deu o mar aos mortos que neles estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Deus vai julgar um por um. Esse julgamento vai ser global, ele vai julgar um por um. Ninguém escapará do juízo de Deus. Tá? Ninguém escapará do juízo de Deus. E essa justiça de Deus ela é reta. É uma justiça reta. Reta e correta. Versículo 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Primeira morte, morte física. A segunda morte é a morte espiritual. E o lago de fogo, é a concretização da morte espiritual para toda a eternidade, que é o inferno. Tá? Então a primeira morte é a morte física. A segunda morte, morte espiritual, que no caso do inferno ela se caracteriza como morte eterna. Então a justiça de Deus é reta. Deus vai lançar no inferno quem? Quem pratica o mal. Que mal? Os criminosos? Qualquer mal, qualquer maldade, qualquer quebra da lei. Se você desobedecer um mandamento de Deus, você já merece o inferno. Se você já mentiu alguma vez na vida, você merece o inferno. Se você já foi preguiçoso alguma vez na vida, você já merece o inferno. Se você já teve algum pensamento impuro, você merece o inferno. Se você já falou mal de alguém, você merece o inferno. Então, qualquer um de nossos pecados já nos torna merecedores do juízo de Deus, merecedores do inferno, porque a justiça de Deus ela é reta. Muito bem, meus irmãos, é um assunto pesado e não poderia ser diferente, porque nós estamos tratando do juízo final, julgamento final. E o julgamento final é um assunto muito, muito pesado, porque envolve muitas questões sensíveis. Mas é bíblico, ele é real, vai acontecer e não tem para onde fugir. No dia do juízo final, do julgamento final, não vai haver ateus. No dia do juízo final, não vai haver levantes contra a igreja, contra Cristo, porque todo joelho vai ser obrigado a se dobrar perante o trono branco. Quais são as características do juízo de Deus? A primeira característica do juízo de Deus é fundamentada na santidade de Deus. A segunda característica é fundamentada na justiça de Deus. E por último, esse juízo de Deus é fundamentado no amor de Deus. Aonde, nesse momento tenso do tribunal, do julgamento, aonde se enxerga o amor de Deus? Versículo 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Mas essa verdade, ao contrário, também é real. Se alguém foi achado escrito no livro da vida, esse alguém foi poupado do inferno, do lago de fogo. De que lado você está? Você está dentro ou fora do livro da vida? São dois livros. Um é o livro da sua vida, com tudo que você já fez ou vai fazer. O outro é o livro da vida. O que é esse livro da vida? Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O livro da vida é a listagem completa do número dos eleitos, do número dos crentes. Se você tem Jesus no coração, se você crer em Jesus de todo o seu coração como seu Salvador e confessá-lo como seu Salvador, certamente o seu nome estará no livro da vida no juízo final. E Deus vai te poupar por amor, como está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 8, que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Está escrito em Romanos capítulo 8, que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Esse amor é que vai nos poupar do juízo final. Basta que você confesse a Cristo como seu Salvador e crê em seu coração. Como está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 9, que se com nossa boca nós confessarmos e em nosso coração nós crermos em Cristo como nosso Salvador e Senhor, nós seremos salvos. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você ainda não tem certeza para onde você vai depois do juízo final, é melhor você se cuidar e você se consertar perante Deus. Não é prioritariamente se tornar uma pessoa boazinha para ser salvo, porque ninguém consegue.
prioritariamente é você se arrepender de seus pecados e receber Cristo como seu único e suficiente Salvador. Você confessá-lo perante os homens. Eu confesso que Cristo é meu Senhor e meu Salvador. Confesse a Cristo perante os homens que Ele é seu Senhor e seu Salvador. E creia de todo o coração que Ele morreu por você e te livrará do inferno. Então será salvo. Ok? Meus irmãos, nós vimos hoje as características do juízo de Deus. É fundamentado na justiça de Deus, na santidade de Deus e fundamentado no amor de Deus. Que Deus assim nos abençoe, que Deus venha cada vez mais nos preparar para este dia. Para aqueles que são salvos, esse dia virá trazer alegria em suas asas. Para aqueles que não são salvos e não têm Jesus no coração, é um dia de muito medo, de temor e de fato é um dia de catástrofe para quem não tem Jesus no coração. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nosso Deus, nós queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, mas te agradecer pelo teu amor revelado em Cristo Jesus por nós. Queremos te agradecer, Pai, pela certeza do teu amor por nós. Dá-nos uma noite de paz, meu Deus, que o Senhor nos dê um restante de semana abençoada na tua presença, que o Senhor venha findar, Pai, todo esse processo de angústia que nós estamos vivendo pela questão econômica, questão da paralisação, da quarentena e também pela questão do coronavírus e os prejuízos para a saúde que ele tem trazido. E também que o Senhor venha cessar toda essa confusão institucional em nosso país, para que vivamos uma vida de paz e tranquilidade, possamos voltar à nossa rotina tão logo. Te peço, meu Deus, em favor dos doentes, te peço em favor da Érica, meu Deus, do seu esposo, lá da primeira de São Bernardo, que o Senhor tenha misericórdia deles, abençoe a recuperação deles, que logo esteja em casa de volta ao lar para seus filhos, que o Senhor venha ter misericórdia, abençoá-los, meu Deus, em nome de Jesus, meu Deus, a nossa querida irmã Carminha também, Pai, lá da primeira de São Bernardo, que está muito adoentada, que o Senhor tenha misericórdia, recubra sua saúde, restaure a sua saúde. Aos demais enfermos, meu Deus, e que estão passando dificuldades nessa área, que o Senhor tenha misericórdia. Tudo isso nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém.